Nesse vídeo eu vou mostrar outra forma de resolver a equação de segundo grau. No entanto, essa outra forma é mais adequada quando as raízes são inteiras. Então vamos lá. Ele diz assim, que a soma, ou seja, x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes vai ser igual a menos b sobre a. E que o produto, ou seja, x1 vezes x2, vai ser igual a c sobre a. São essas duas informações que a gente vai usar para resolver uma equação de segundo grau. Vamos olhar na prática como é que fica. Aqui o a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale menos 16. O que é que foi dito anteriormente? Que x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes vai ser igual a menos b sobre a. Ou seja, x1 mais x2 é igual a menos, quem é o b é menos 6, dividido por a, que vale 1. Portanto, x1 mais x2 vai ser igual a 6. A soma das raízes é para ser igual a 6. Essa é a primeira informação. E a segunda informação vem do produto. x1 vezes x2 é igual a c sobre a. x1 vezes x2, quem é o c? É menos 16 e o a é 1. x1 vezes x2 vai ser igual a menos 16. Eu fiz todo esse desenvolvimento para você entender o seguinte. As raízes são dois números, isso a gente já sabe. Mas quais são esses dois números? Você vai ter que pensar dois números que se você somar dá 6, mas se você multiplicar dá menos 16. Então, olha como se tornou simples. Dois números que se eu multiplicar vai dar menos 16, então um deles tem que ser negativo. Então vai ser, por exemplo, que número vezes outro número dá 16? Bom, 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Agora, se eu multiplicar, tem que dar menos 16. Então, um deles tem que ser negativo e o outro tem que ser positivo. Até porque, quando eu somar, é para dar 6. Portanto, x1 vai ser igual a menos 2 e o x2 vai ser igual a 8. Olha como dá certo. Se eu somar menos 2 mais 8, dá exatamente 6. Está aqui. E se eu multiplicar, dá exatamente esse. Essas são as raízes. Vou fazer mais um exemplo. O a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Então, a soma, ou seja, x1 mais x2, vou fazer direto. Vai ser menos o b, que é o menos 5, dividido por 1, que é o valor de a. Portanto, a soma, x1 mais x2, vai ser igual a 5. A soma é para dar 5. E a multiplicação, x1 vezes x2, vai ser igual a c sobre a. O c vale 6 e o a vale 1. Portanto, aqui vai dar 6. A multiplicação desses números é para dar 6 e a soma é para dar 5. Portanto, x1 é igual a 2 e x2 é igual a 3. Se eu somar, dá 5. Se eu multiplicar, dá 6. Pronto, essas são as raízes, tá? Mais um exemplo. O a vale 1, o b vale menos 10 e o c vale 24. Se eu somar x1 mais x2, que são as raízes, dá menos b, ou seja, menos 10. Então vai ser 10 dividido por 1, que vai dar 10. Se eu somar, dá 10. E se eu multiplicar x1 vezes x2, vai ser c sobre a. 24 sobre 1 dá 24. Ou seja, a soma desses números dá 10, mas a multiplicação dá 24. Então, que número vezes outro número dá 24? Aí, se você lembrar da tabuada, facilita. 4 vezes 6, 24. 4 mais 6, 10. Então, x1 é igual a 4, x2 igual a 6. 4 vezes 6, 24. 4 mais 6, 10. Lembrando que, se você chamar x1 de 4 ou chamar o x1 de 6, não faz diferença. O que importa é que você encontrou as duas raízes, que uma é 4 e a outra é 6. Próximo exemplo. A é igual a 1, b igual a menos 4,
C igual a menos 12. A soma x1 mais x2 vai ser igual a menos b, que é menos 4, vai dar 4. 4 dividido para 1 vai dar 4. A soma é para ser 4. x1 vezes x2 e a multiplicação é c sobre a. Então vai ficar menos 12 dividido por 1, que dá menos 12. Olha como é simples. A soma vai ter que dar 4 e a multiplicação é para dar menos 12. Se aparece esse menos aqui, é porque você tem que multiplicar por um número negativo. Então, que número vezes outro número dá 12? Aqui a gente tem, por exemplo, eu teria o 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Mas quando eu somar, não dá isso aqui. Outra possibilidade é o 2 vezes 6. Então, uma das raízes vai estar entre isso aqui. Eu tenho que decidir quem é que vai ser o negativo. No caso, ó, tem que ser o menos 2. Por que tem que ser o menos 2? Porque quando eu somar, tem que dar 4. Então, menos 2 mais 6 dá 4. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Então, essas são as raízes. x1 é menos 2 e x2 é 6. Último exemplo. Aqui eu não vou fazer o valor de A e C, porque aqui é só olhar para cá e a gente já sabe. Então eu sei que a soma x1 mais x2 vai ser menos B, então vai ficar menos 4 sobre 1, que é o valor de A. Portanto, aqui vai ficar 4 sobre 1, que continua sendo 4. E o produto x1 vezes x2 é C sobre A, 3 sobre 1, 3. Olha como se tornou simples. A soma é para dar 4 e a multiplicação é para dar 3. Então, x1, x2. A multiplicação dá 3. Então, 1 vezes 3 dá 3. E se eu somar, dá 4. Portanto, aqui estão as nossas raízes. Lembrando que nem sempre é simples usar esse método, principalmente se você tiver raízes que não são exatas, que não são inteiras. Então, aí no caso não fica tão simples. Mas dependendo da equação, dependendo da questão que você estiver resolvendo, como é um método simples, você pode de cara verificar se dá para sair dessa forma.